Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero repartir com vocês o texto que está em Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Marcos 4, 35 a 41. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta nesta passagem para considerarmos juntos o texto. Está escrito assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Eu quero aqui, à guisa de introdução, fazer 4 declarações. Primeiro, as tempestades da vida não apenas existem, mas elas são inevitáveis. Nenhum de nós navega pelos mares da vida com águas tranquilas, mar esmaltado, sem vendavais, sem tempestades. Não vivemos no estufo, não estamos blindados. Nenhum de nós está imune às lutas, às dores, às lágrimas, às lutas da vida. Ricos, pobres, grandes, pequenos, doutores, analfabetos, ricos, pobres, crentes e descrentes, todos nós estamos expostos a isso. Talvez uma evidência eloquente desse fato foi a pandemia que assolou o mundo. Mais de 6 milhões de pessoas mortas. Morreram ricos e pobres, empresários e empregados, donos de impérios financeiros e pessoas desprovidas de qualquer recurso. A tempestade chega democraticamente para todos. A segunda declaração que eu quero fazer é que as tempestades são também imprevisíveis. Elas chegam sem aviso prévio, de súbito. Agora mesmo o mundo está chocado, perplexo, um dos mais avassaladores terremotos da história, que atingiu a Turquia, a Síria, com milhares de prédios desabando. As tempestades chegam sem bater a porta, e quando chegam, transtornam a nossa vida. É um acidente súbito, é uma doença que chega sorrateiramente, é um casamento estável que se descontrola e termina machucado por um doloroso divórcio, é um luto traumático,
é um revés financeiro, é um caminho escorregadio que leva a uma queda amarga. Situações que você nunca imaginou passar na vida, está passando. Talvez nós pudéssemos ilustrar esse fato com a geografia onde ocorreu esse episódio. Acho que todos vocês têm ciência de que o chamado Mar da Galileia é um lago, maior reservatório de águas doces do Oriente Médio, com 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, encurralado por montanhas, do lado oriental as montanhas de Golã e do lado ocidental as montanhas da Galileia. No extremo norte de Israel fica o monte mais alto, o Monte Hermon, cujo cimo sempre vive coberto de gelo. De vez em quando acontece um fato ali, um fenômeno. Os ventos que descem da montanha, encurralados pelos montes, batem na superfície desse lago, às vezes sol a pino, e uma tempestade de vento acontece. Parece-me que foi isso que aconteceu. Quando eles entram no barco, está tudo calmo, mas no trajeto a tempestade chega. É assim na vida. Um dia como qualquer outro, a tempestade chega. Ontem, no culto lá em Pinheiros, nós estamos num congresso de reforma e reavivamento. Me assentei ao lado de uma senhora, por quem havia orado há um tempo atrás, e ela ainda chorando muito, porque seu filho de 17 anos, filho amado, obediente, desceu para dar uma volta com seu animal de estimação, e estava chovendo, e ele estava ainda saindo da portaria do prédio, dentro do prédio, quando um carro desgovernado entra dentro do prédio e ceifa a vida do seu filho de uma maneira brutal. Um dia comum, como qualquer outro, mas uma tragédia acontece. A tempestade chega, imprevisivelmente. Terceira coisa que eu quero afirmar à guisa de introdução é que as tempestades, além de inevitáveis e imprevisíveis, também elas são muitas vezes inadministráveis. Aquilo que é comum, que é doméstico, fica estranho. Aquilo que parecia sua rotina, de repente sai do controle. O barco que está sendo seguramente conduzido já não obedece mais o comando, caminha à deriva. Situações que você administrava com tranquilidade, agora não administra mais. É assim na vida. Às vezes nós não conseguimos controlar a situação, como aqueles discípulos não conseguiam mais controlar o barco, rodopiava pela fúria do vento, que solapava aquele frágil batel. Mas em quarto lugar, isso é consolador, as tempestades são também pedagógicas. Em outras palavras, nós cremos que Deus é soberano, e nós cremos que nada acontece sem um propósito, para nós às vezes desconhecido, até misterioso. Mas tudo que ocorre conosco, ainda que uma tragédia, Deus pode usar isso para fortalecer-nos, para encorajar-nos, para consolar-nos, para nos levar para frente. As tempestades da nossa vida não vêm para nos destruir, vêm para fortalecer as musculaturas da nossa alma. Elas estão fora do nosso controle, mas jamais fora do controle de Jesus. Dito isto,
Vamos pousar os olhos nesta passagem. O contexto fala que Jesus estava todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. Se você já deu palestras, ou deu aulas, ou já pregou, ou já falou durante um dia, ao final do dia você está exausto. E Jesus então entra no barco, diz para os seus discípulos: passemos para outra margem. E ele, verdadeiramente homem, cansado, exausto, pega um travesseiro, vai lá para a popa do barco, deita e dorme. No transcurso para outra margem, subitamente chega a tempestade. Os discípulos possivelmente devem ter falado uns para os outros assim: vamos deixar o mestre dormir, esse negócio é com a gente, já passamos por tantas, vamos passar por essa também e vamos resolver o problema. Nós temos conhecimento, nós temos experiência. Mas o mar se empolava, o vento mais furioso, o barco mais frágil, rodopiando no epicentro da crise, a morte mostrando para eles a sua carranca. E quando eles já não conseguiam mais resolver o problema, eles recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus então se desperta, repreende o vento, repreende o mar, e há uma grande bonança. Então agora é Jesus quem pergunta para eles: por que sois assim tímidos? Em outras palavras, por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? E os discípulos, perplexos, tomados de um senso de reverência e temor, se voltam uns para os outros e perguntam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês observaram comigo, esse texto contém 3 perguntas. Na verdade, ele está regido por essas 3 perguntas. A primeira pergunta está no verso 38. É a pergunta dos discípulos a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta está no verso 40. É a pergunta de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta está no verso 41. É a pergunta entre os discípulos. Se esse texto é regido por essas 3 perguntas, é sobre elas que vamos falar a partir de agora. Vejamos então a primeira pergunta, porque esta é a sua pergunta, é a minha pergunta, é a pergunta da nossa angústia, é a pergunta da nossa perplexidade, é a pergunta dos problemas que nos assaltam e conspiram contra nós, e nos abocanham, e nos sentimos engolidos, e não sabemos o que fazer. É a pergunta que traz na sua bagagem um tom de censura ao próprio Deus: mestre, não te importas que pereçamos? Em outras palavras, não vais fazer nada? Não estais vendo o nosso aperto? Não estais percebendo que nós estamos à beira da morte? Vais continuar dormindo, inativo? Essa é a minha pergunta. E às vezes, encurralado por dores tão atrozes, eu já levantei minha voz com esse senso de urgência. A grande pergunta é: por que eles estão fazendo essa pergunta a Jesus em tom de censura? O que não estava bem resolvido na mente deles? Primeiro, não estava bem resolvido na mente deles a conciliação entre a ordem de Jesus: passemos para outra margem, e a tempestade. É consenso comum que, se eu estou fazendo o que Jesus me manda fazer,
eu estou obedecendo a Ele, vai dar tudo certo. Como aquele cântico que a gente aprendeu, quem foi criado num berço cristão, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. O problema é que Jesus está no barco e não está indo tudo bem. A tempestade está aí. A morte está mostrando para eles a carranca. Porque entender a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas é fácil. Deus mandou a tempestade atrás dele para colocá-lo de volta no caminho da obediência. Mas como é que você vai entender que você está andando com Deus e a tempestade chega? Notinha de rodapé. Crente desviado é endereço certo de tempestade, sabia? Deus vai mandar a tempestade atrás de você. Não para destruir você, mas para colocar você de volta no caminho. O que eles não estão entendendo? Segundo lugar, eles não estão entendendo, por isso estão angustiados, a conciliação entre a urgência do problema deles e a demora de Jesus em resolver o problema. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Quem está dormindo não está agindo. Irmãos, tem horas que a demora de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que os ruídos mais barulhentos das circunstâncias mais adversas. É quando você ora por uma causa urgente, parece que o problema se agrava. Você ora pela cura de um parente e a doença fica pior ainda. Você tem urgência e o problema se arrasta. Talvez é a dor da Marta, que mandou um recado para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. E quando Jesus chega, o irmão dela já está sepultado há 4 dias. E ela ficou tão angustiada, que quando Jesus chegou em Betânia, em vez dela falar Shalom, ela despejou sua mágoa. Se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Conjugou o verbo no passado. Jesus: não, Marta, o teu irmão há de ressurgir. Ela diz: eu sei, eu sou crente, eu sei que vai ressurgir no último dia. Conjugou o verbo no futuro. Jesus: não, Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. O Senhor Jesus não chega atrasado. Ele pode chegar atrasado no meu relógio, no meu tempo, na minha expectativa, mas se Ele parece chegar atrasado, é porque está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. As tempestades são pedagógicas. Jesus tinha falado o dia inteiro sobre as parábolas, agora Ele não ensina, agora Ele demonstra quem Ele é. Nós temos mais experiências com Deus nas tempestades da vida do que nas celebrações da vida. É na dor que nós aprendemos com mais profundidade. Elas são pedagógicas. Então, diz a Escritura, que Jesus se levanta, se desperta, e repreende o vento, e repreende o mar: acalma-te, emudece. E eu quero dizer para você que o mar escuta a voz de Jesus, que os ouvidos do vento se inclinam para ouvir a voz do Criador. Quando Ele fala, o universo inteiro escuta. O sol para, as estrelas aparecem, as nuvens dançam na abóboda celeste, uma mula profetiza, um verme corta uma planta, os demônios batem em retirada, os anjos correm para atender ao seu mandato, o universo inteiro se rende à voz onipotente do Criador. Acalma-te, emudece. É como aquela fera que
ouve a voz do domador e se encolhe, e o vento se enjaula dentro das suas recâmaras. Agora Jesus se dirige aos discípulos na segunda pergunta e pergunta assim para eles: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Me permita fazer esta pergunta pessoal agora. Se você estivesse lá, nas mesmas circunstâncias, você estaria com medo? Eu só fiz um cruzeiro em navio grande. Já fiz vários cruzeiros em navios pequenos, mas em navio grande só fiz um. Saiu de Santos, foi até as praias do interior do Rio, e eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro cruzeiro na vida. Você pode me oferecer o mais lindo cruzeiro, tudo de graça, eu agradeço. Foi horrível, ondas de 5 metros, todo mundo dentro do navio com nauseado, todo mundo. As pessoas iam jantar e saiam cambaleando pelos corredores, vomitando pelo corredor. Quando nós começamos a sair, retornando, eu sabia que eram 8 horas, eu não suportava mais, e eu fiz uma breve oração: Deus, ou eu durmo ou eu morro, eu não aguento isso. Agora, já pensou um barquinho frágil, de noite, sendo moído pela fúria do vento? As ondas sovando o barco frágil, enchendo o barco de água, a morte mostrando para eles a carranca, e Jesus pergunta assim: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Ô irmão, nós vivemos num mundo de tempestade, sabia? O mundo está uma tempestade borrascosa, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Sentido político, sentido ideológico, sentido moral, sentido espiritual. A crise vai do palácio à choupana, das cortes às ruas, das famílias às igrejas, das universidades ao mercado. A crise está aí. E a palavra de Jesus para nós é chocante, diante desse cenário tão carrancudo. Jesus pergunta assim para você e para mim: por que você está com medo? Como é que você não tem fé? A grande pergunta para mim é: por que eles deviam ter fé e não medo? Para ajudar a vocês, com um recurso mnemônico, darei 4 razões pelas quais eles deveriam ter fé e não medo, todas começando com a letra P. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus do verso 35: passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Pronto. Então eu vou fazer uma declaração aqui. Se vocês esquecerem o sermão, mas guardarem esta frase, me dou por satisfeito nesta noite. E a frase é esta: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Porque nenhuma das suas promessas cai por terra. Em todas as suas promessas nós temos o sim e nós temos o amém. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Se ele disse passemos para outra margem, não era naufrágio, era outra margem. Sabe por que nós ficamos com medo? Porque nós duvidamos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Temos medo, porque não nos agarramos nesta âncora que é a promessa de Jesus. Segundo, por que eles deviam ter fé e não medo?
Por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro do barco. Mas quem é Jesus? É o Criador do vento, é o Criador do mar, é o Criador da terra, é o Criador do céu, é o Criador do universo. A criatura não é maior do que o Criador. A criatura não poderia destruir o Criador. Aquele barco não podia afundar, porque o Criador estava dentro do barco. Você e eu somos fragílimos, mas o nosso Senhor é onipotente. Nós não podemos, mas Ele tudo pode. Nossos planos são frustrados, mas os planos dele jamais podem ser frustrados. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, mas ninguém pode derrotá-lo, porque Ele é o Todo-Poderoso Deus e Ele está conosco. Nós não vencemos o medo, irmãos, com técnicas psicológicas. Nós não vencemos o medo com psicologia de autoajuda. Nós não vencemos o medo com confissão positiva. Nós não vencemos o medo com meditação transcendental. Nós não vencemos o medo fazendo incursões pelos corredores da nossa alma. Nós vencemos o medo quando nós entendemos que o glorioso Deus prometeu para você e para mim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se Ele está conosco, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não precisamos ter medo de nada. Terceiro lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo naquele barco? Dormindo. Me permita perguntar: Jesus sabia que a tempestade viria? Obviamente sim. E se sabia, por que dormiu? Porque sabia que tudo estava sob controle. Então tempestade não é ausência de paz, não é ausência de tempestade. Paz é saber que apesar da tempestade, tudo está sob controle, não do seu, não do meu controle, mas do controle de Jesus. Então descansa seu coração, vai dar tudo certo. Agora talvez você está olhando as linhas soltas, como uma pessoa olha um bordado pelo avesso, mas Deus está fazendo, como um tapeceiro divino, desenhos maravilhosos. Como um poeta, você é o poema de Deus, ele está escrevendo esse poema. Mas não deve ter rima nenhuma, porque está tão complicada a minha vida. Ele ainda está trabalhando, e Ele está esculpindo em você a beleza do seu filho. Aliás, Ele predestinou você para você ser conforme a imagem do seu filho. Quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa do poder de Jesus. É lindo isso que Marcos põe esta passagem ao redor de outros textos que destacam o poder de Jesus. Por exemplo, quando Jesus, depois da tempestade, desembarca do outro lado, o outro lado que ele está falando é o lado oriental do lago, nas montanhas de Golã. Era uma região gentílica. Nós conhecemos por uma região grande, bem ampla, de Decápolis, 10 cidades gentílicas. Ali ficava Gadara, era um despenhadeiro. De noite, depois de uma tempestade, dentro de um cemitério. A coisa que você menos espera ver num cemitério de noite é gente viva. E lá tem um homem vivo, nu, gritando, se ferindo com pedras, violento, tomado por 6.000 demônios, uma legião. Legião é uma corporação romana de 6.000 soldados, a mais temível máquina
de guerra do Império Romano, dentro de um único homem. E Jesus faz essa viagem de noite para dentro de um cemitério, porque um foragido da lei, cujas algemas não podiam mais prendê-lo, enjeitado da família e da sociedade, um pária da sociedade. Mas Jesus vai para lá, porque no reino de Deus não tem lata de lixo, não tem ninguém descartável, não tem ninguém irrecuperável. E Jesus liberta esse homem, Jesus cura esse homem, Jesus transforma esse homem, Jesus salva este homem, e Jesus envia este homem para a sua terra como um missionário. Sabe por quê? Porque ele tem poder sobre a natureza e ele tem poder sobre os demônios. Quem manda no céu, quem manda na terra e quem manda no inferno é o Senhor Jesus. Quem tem as chaves da morte e do inferno é o Senhor Jesus. Quando ele volta para o lado ocidental, para a sua cidade, Cafarnaum, tem um homem muito aflito, um homem conhecido da cidade, chefe da sinagoga, o Jairo, era o senhor Jairo. Jairo tem uma filha única, 12 anos, está à beira da morte, e Jairo pede para Jesus ir com ele à sua casa. Jairo sabe que Jesus tem poder, e Jesus caminha com Jairo para a casa dele. No meio do caminho a multidão aperta daqui, aperta dali, e no meio da multidão tem uma mulher incógnita, com um problema de uma hemorragia crônica há 12 anos, e ela tinha gastado todo o dinheiro dela com a medicina, e o problema não se resolvia, e a mulher pensou: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. E ela toca, e a hemorragia é estancada na hora. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, poder sobre os demônios e poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, nem da medicina, a última palavra é do Deus vivo. Se Ele quiser, Ele cura. O diagnóstico está dado, a medicina chegou ao seu limite, mas Jesus jamais chegará ao seu limite. Ele tudo pode, Ele tudo pode. Enquanto Jesus atendia essa mulher, chega emissários da casa de Jairo, dizendo: não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. O mundo desaba sobre a cabeça de Jairo, e Jesus olha para ele e diz: não tenha medo não, Jairo, crê somente. Quando Jesus chega lá na casa do Jairo, o coral da morte estava lá, e entra o solo da ressurreição. Põe a mão na menina, diz: Talita cumi, menina, está na hora de levantar. A morte solta as garras da menina, e a menina ressuscita. Sabe por quê? É porque Jesus tem poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades e sobre a morte. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e inaugurou a imortalidade, ressurgindo dentre os mortos. E hoje, se você crê nele, você nunca morrerá eternamente, porque ele é a ressurreição e a vida. Diante desse fato tão extraordinário, agora vem a terceira pergunta do texto, no verso 41. E eu imagino a cena, aquele barco balançando igual um berço de bebê, para lá, para cá. Os discípulos com os olhos arregalados, molhados, e perguntando assim uns para os outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta impressionante. Quem é este? Eles já conheciam Jesus, eles eram discípulos de Jesus, eles eram apóstolos de Jesus, eles já tinham escutado Jesus, eles já tinham visto milagres de Jesus. Mas Jesus é um ser divino, inesgotável na sua beleza, na sua majestade, na sua grandeza. E a pergunta está no ar: quem
é este? Hoje nós poderíamos responder esta pergunta. E poderíamos dizer que este é aquele que, com o Pai e o Espírito Santo, antes da criação do mundo, lá nos refolhos da eternidade, traçou um plano perfeito, eterno, vitorioso, incluindo a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Este é aquele que criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, as visíveis e as invisíveis. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Este é aquele de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram. Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, livrou os primogênitos de Israel da morte no Egito. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado por aquela coluna de nuvem que guiava o povo de dia, por aquela coluna de fogo que guiava o povo de noite. Este foi simbolizado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Este foi simbolizado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com o maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo templo, pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele, a realidade. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o Pai da eternidade, este é o príncipe da paz, este é o sol da justiça, este é a brilhante estrela da manhã, este é o tronco de Jessé, este é a raiz de Davi. Este é aquele que na plenitude dos tempos veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. Este é o Verbo eterno, pessoal, divino, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é este? Este é o grande eu sou, que andou por toda parte, fazendo o bem e libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Quem é este? Este é o cabeça da igreja, este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o Alfa e o Ômega, este é o princípio e o fim, este é aquele que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Quem é este? Este é o noivo da igreja, este é o Salvador, o Messias, o Senhor, este é o Rei dos reis, este é o Senhor dos senhores. Este é aquele que por amor de nós desceu do céu e se fez carne, e pisou o nosso chão, e bebeu a nossa água, e comeu o nosso pão, e chorou a nossa lágrima, e sentiu a nossa dor, e carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Este é aquele que por amor de nós chorou, orou e sangrou no Getsêmani. Este é aquele que por amor de nós foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico. Este é aquele que foi vilipendiado e espancado no pretório romano. Este é aquele que carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados e caminhou pelas apinhadas ruas de Jerusalém, sob as vaias e apupos de uma multidão ensandecida. Quem é este?
Este é aquele que foi crucificado, mas transformou aquele patíbulo de horror num instrumento de glória para Deus e de salvação para nós. Quem é este? Este é aquele que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou para nossa justificação. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu, este é aquele que derramou o Espírito Santo, este é aquele que assentou no trono como nosso supremo advogado e grande sumo sacerdote. Este é aquele que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, gloriosamente. Este é aquele que vai se assentar no trono e julgar as nações. Este é aquele que vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e vai entregar o reino ao Deus e Pai, para que Ele seja tudo em todos. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, que entrará com a sua noiva para as bodas do Cordeiro. Este é aquele que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá nem choro, nem pranto, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas já terão passado. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, que diz para você e para mim nesta noite: você não precisa ter medo, você precisa ter fé. A Ele nós rendemos a glória e o louvor, agora e para todo sempre. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.